Saudações pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Começando este 96º vídeo sobre alguns daimons abordados na coleção Grimário Verum Carpe Nigrum, eu lembro que eu decidi chegar ao 100º neste canal, então para completar os 100 vídeos, decidi então fazer um vídeo sobre o Tammuz ou Dumuz na Suméria, ainda que de conteúdo resumido, daquilo que está no livro, e eu deixarei para o final. Então os vídeos já são em si uma referência bem ampla para você começar a lidar com esses novos ou não explorados daimons, seja academicamente ou na prática da tua magia, e mesmo sem ter o apoio da obra. Também destaco que me esforcei na visão o mais imparcial possível, quando muito contendo a opinião de ambos os lados pró ou contra daimons, caso ao invés de praticar magia você adore tua religião pró ou contra cada um desses nomes aqui apresentados. Lembremos que a exploração desses nomes nos vídeos é quanto à relação deles com a magia, não com religiões, mas não tenho como, nem quero me preocupar com quem lida com esses daimons em adoração ou combate religioso aos mesmos também, cada pessoa no seu caminho. Destaco que a diferença é que nas religiões você pratica atividades a adorar os nomes deste ou daquele ser divino na respectiva religião e quem sabe um dia você tem a sorte de todos os teus objetivos materiais serem glorificados pelo ser divino que você cultua, enquanto na magia, esses seres divinos são ferramentas para o sucesso de suas metas individuais, ao invés de veneração destes seres divinos como fim às nossas atividades com a magia. Em particular, a magia do caos é pragmática o suficiente, ainda que muitas pessoas, até mesmo dentro da magia do caos, confundam a adoração aos daimons com o uso deles para nossas metas individuais. Mais que interpretação de símbolos e adornos como se fossem plumas e paetês, quando usados, meu foco exclusivo nesses vídeos está dentro do pragmatismo, mesmo que atribua a definição disto como mera baixa magia ou mera feitiçaria. Que assim seja, pois gostem ou não daquilo que define como baixa magia, é uma das poucas magias que abarca integralmente a física quântica. Apenas por exemplo. Assim, diante dessa proximidade dessa baixa magia com a ciência, vocês chamam a ciência como baixo também? Baixo conhecimento? Vocês que respondam a essa pergunta. Lembremos que a mesma essência humana, divina, que cria sigilos e servidores na magia do caos básica, ou melhor dizendo, nesses poucos segmentos oriundos do tema existentes em muitas outras práticas sobre servidores, temos um perfil prático exclusivo daquilo praticado na magia do caos, onde somente na feitiçaria pode seguir adiante sem os freios deste ou daquele dogma. Disse perfil exclusivo, pois, por exemplo, pelo menos a demonologia pura também usa sim sigilos e servidores, mas de forma diferente. Isso é importante até mesmo para entendermos a visão distinta na própria demonologia em si. Notemos autores destacados na demonologia moderna, fora da magia do caos, como S. Connolly, V.K. Hannon, E. A. Quaitin, Asenath Mason e outras pessoas de destaque no YouTube e ou na literatura de produções relacionadas à mão esquerda, ao que parece não tanto submissos às suas religiões. Ao separarmos as coisas que mostram por que no Brasil é totalmente o oposto do exterior, quando lá a vida das pessoas praticantes lhes ensinou que o melhor investimento é o trabalho e não a lacração em filosofias, podemos começar a separar as abordagens religiosas das mágicas. Tanto que até já houveram praticantes presos por levarem a prática em suas obras ao extremo e seus usuários confundiram, ou não, seus escritos. Aqui no Brasil, a magia do caos, que era para ser pragmática e impessoal, passou a ser emocional e dogmática nas filosofias pessoais de cada pessoa praticante. Pior do que religiões, as pessoas mais conhecidas no Brasil com a magia do caos focam mais no desenvolvimento de panelinhas que gostam mais disso ou daquilo, deixando resultados em segundo plano. Aliás, fracasso que sabota a própria saúde dessas pessoas. Uma pena, mas isso por si não é magia do caos, mas sim escolhas pessoais que fazem em suas vidas e nunca podem alegar ser a magia do caos. A magia do caos é ilimitada e sua base é independente de certos e errados, de pagamentos e retribuições, de magias em grupo, para que a pessoa possa sempre escolher o que funciona individualmente melhor para si mesmo ou si mesma. Então, nossa intenção não é sermos quem sabe tudo dessa ou daquela religião, mesmo porque as religiões se fecham em si mesmas. Deixe-as fechadas, pois é isso que nos diferencia como praticantes da magia do caos. Podemos mudar, mudando sempre para nos corrigirmos e nos aprimorarmos até atingirmos a excelência do nosso sucesso, cada pessoa do seu jeito, sem aquela baboseira de estabelecer o certo ou o errado para os outros praticarem. Podemos nos responsabilizar apenas por aquilo que praticamos e funciona para nós. O que, após adequação ao teu estilo, não funciona, recomendo você buscar outra opção. Então, é aí que eu entro com minha proposta de trazer a demonologia para ser usada dentro da magia do caos, ao invés de criar nova religião da mão esquerda.
Digo isso pois começam a aparecer certas dissonâncias entre as atividades que eu pratico e abordo nesses vídeos com a visão salomônica e a luciferiana de Michael Ford. Por que distinções? Porque ao se praticar magia cerimonial, seja no molde luciferiano ou no molde salomônico, pelo menos os dizeres são pistas declaradas de que existe uma adoração ou a Lúcifer no molde proposto por Michael Ford ou para Jeová, desde o século XIV, pregando a submissão dos daimons nas publicações, principalmente aos católicos, que a cada época inventam novas concepções da cabala hebraica como sendo salomônicas. Aonde que se diferem ambas visões com uma magia do caos? Começa pela própria posição da pessoa praticante a se apresentar para negociar, não para adorar X ou Y. Por mais que o Michael Ford no início tivesse muito apreço pelo pragmatismo da magia do caos, atualmente o perfil das atividades dele, como se observa pelos próprios textos, é para trazer a energia divina às suas práticas adorando-as. Com seu último lançamento, no Michael Ford, no caso, um livro dele voltado a Hecate, parece expandir ainda mais as atividades dele, assim como eu fiz em minha obra. Ótimo, mas a estrutura da mão esquerda que ele pratica é o padrão da mão esquerda, num perfil dogmático independente, não necessariamente pragmático. Ótimo para quem o segue, mas já para cabalistas hebreus que, por acaso, quem não trabalhar com os nomes do Ars Goécia, fatalmente não aceitarão a prática dele, assim como é o inverso do modus operandi diferente ao salomônico, que sempre dogmáticos hebreus também não é prática recomendada entre os dogmáticos hebreus. Cada qual em seu caminho, eu sei e já disse, mas em ambos os casos, o dogma para se fazer o certo ultrapassa até mesmo as adaptações e mudanças que precisamos fazer para que nossas vontades pessoais se realizem, ou para substituirmos algo que falte pelo que temos em mãos diante de uma situação de urgência, por exemplo. Ainda como exemplo, independente da linha de cada pessoa praticante, um dos autores que eu já citei, justamente o que teve problemas com sua obra e o seu livro o levou para a cadeia, foi na cadeia que ele sem recurso algum conseguiu as suas maiores façanhas mágicas. Então mostrou que precisarmos usar plumas e paetês é uma balela lacradora da nossa vontade pura e intensa. Assim que o resultado seja pela simplicidade de nossas ocasiões, conforme necessitamos da magia. Opor-se a isso é uma autossabotagem, não uma regra. Assim é a prática que nos traz excelência, e não a educação infantil piramidal e snob desfilando aparências em textos, manuscritos ou impressos, que no máximo nos serve como orientação inicial. Como exemplo da magia do caos, inicialmente quando fazia as atividades em grupo nas reuniões anuais, o próprio Peter Carroll nunca esperava que as pessoas fossem iguais ou tivessem a mesma filosofia, mas que tivessem suas metas em comum, independente até mesmo de quais práticas individuais particulares fossem necessárias. Essa era a maior riqueza apresentada nos encontros da IoT, enquanto não praticavam a política dos dogmas, julgando uns aos outros ao invés dos resultados. Já quando virou política de julgamentos, o próprio Peter Carroll perdeu o tesão das discussões de quem só ia nas reuniões com outras finalidades distintas das suas, e na prática, em conjunto, os resultados eram ou passaram a serem insignificantes. Assim, a filosofia por detrás desses vídeos que eu faço é para se praticar demonologia sim, mas não exclusivamente a salomônica ou luciferiana ou a minha linha, mas uma constante adaptação para que você possa praticar sempre uma prática que funcione para você. Imagine o drama que seria discutir com dogmáticos a cor certa da vela quando sem um tostão e você precisa de um emprego urgente. Pois bem, na magia do caos você não só pode, mas deve improvisar, seja com incenso, seja com visualização e patchwork, seja com invocação, ou seja como for. Enquanto o que importa é você construir a autoconfiança, realizar a tua vontade com sucesso. Então, o certo é a regra estabelecida nos primórdios da magia do caos, aquilo que funciona. Quando entrar em um grupo ou parceria com alguém, recomendo que use essa exigência para si e não perca tempo obrigando outra pessoa a seguir a mesma filosofia pragmática sua. Eu tenho uma proposta para vocês. Eu chamo e convoco todas as pessoas que praticam magia por 20 anos ou mais e ainda praticam assumidamente para entrevistarmos, principalmente pessoas que escreveram algum livro sobre suas atividades, para inclusive este registro em vídeo na história lhes ajudar a promoverem seus materiais. Isso é importante para termos a nossa expressão registrada, a quem se interessar poder receber dicas diretas da fonte, você. Como a magia de fato
diferente de filmes e livros de ficção, ao entretenimento, nos fantasiar a magia como se fosse um processo randômico em escolas cheias de alunos, como centros educacionais tradicionais comuns, ou centros de treinamento e até universidades. Magia não é assim. Para se aprender magia de fato, é requerido essencialmente conteúdo prático. Assim, ao contrário do que um pseudo-anarquismo proporia oposição à regra comum de propriedade e liberdade sob julgo alheio, precisamos aprender com a história para pelo menos não cometermos os mesmos erros novamente. Ou aprendermos com a história o que deu certo para repetir quando funciona. Mas mais importante do que nos acorrentarmos à história já escrita de um passado quando muito memorável, por impressões dele ou de que reais narrativas, essas entrevistas buscam justamente que reais praticantes da magia do Brasil, dessa ou daquela linha, possam montar o quebra-cabeça dessas peças espalhadas na identidade brasileira, que em suas mais variadas distinções, suas narrativas pessoais práticas, tragam imagens cada vez mais comuns do que é comum e distintas daquilo que nos difere, principalmente na nossa grande nação. Claro que não sou opositor de certo globalismo, onde nesta aldeia global, o bater de asas de uma borboleta na China gera um impacto por consequência no Brasil, mas ainda assim temos variadas identidades brasileiras que, pelo menos na magia do caos, podemos nos unir por finalidades comuns, ainda que a prática de forma distinta possa nos opor. Sei que parece um pouco fora do tema magia, mas é importante principalmente para vocês que já começaram suas atividades na magia e possuem material próprio, possam começar a publicar suas obras em e-books para começarem as suas próprias magia da prosperidade na sua prática pessoal, comercializando o vosso conhecimento. Ao contrário do que uma papagaiada comercial das editoras tradicionais antigas que lançavam obras de ficção ou autoajuda com conceitos e filosofias muito distantes da magia prática voltada a resultados, agora nossas publicações precisam ter conteúdo de sucesso efetivo para se dirigir ao real benefício dos autores, do que sustentar aquele velho esquema editorial dos milheiros. Entendo, como tentei passar na sequência de vídeos anteriores, dicas para vocês fazerem, publicarem, ganharem dinheiro com suas obras, suas palavras pessoais em pod ou em português na publicação sob demanda. O esquema da publicação sob milheiros existe desde o Gutenberg, onde gráficas e editoras têm um custo a imprimir cada milheiro. Vende o custo da impressão com lucros para a gráfica e editora, pago já pela pessoa autora, e vendendo ou não essas obras impressas em um ou mais milheiros, a editora sai sempre um lucro cada vez maior quanto mais milheiros a pessoa autora pagasse. Claro que a maioria das pessoas autoras iniciantes, desde 1500, não tinha ou não tem condições de fazer o público comprar todas suas impressões sem amplo investimento também em marketing e promoções de suas obras, ocasionando o chamado encalhe para a maioria das pessoas autoras novatas. Para essas gráficas, editoras tradicionais venderem ou não os milheiros, o custo já estava pago. Imagina então o encalhe, onde sequer impressos eram uma inovação, sem mídias de comunicação em massa, até mesmo rádios. Óbvio que desde aquela época, em perspectiva, investimento e retorno, a maioria não tinha como investir muito tempo e cedo ou tarde desistia de prosseguir na atividade literária por melhores que fossem suas obras, a tornar essas pessoas autoras temas de memórias póstumas. Assim, o esquema editorial de milheiros sempre rendeu muito para as gráficas editoras e pouco para as pessoas autoras. Mas depois dessa última virada do milênio, profissionais aprenderam com os chineses a ganharem pouco de muitas pessoas, quando alguém que eu desconheço teve a magnífica ideia de criar um modelo de publicação POD, ou em inglês Publish Over Demand, em português Publicação sob Demanda. Aqui no Brasil, em opções como a Baco 2, a editora a qual eu trabalho, ou a Clube de Autores também. Pode. No exterior, para vocês venderem para o mundo todo as suas obras, também em português, ou em inglês, ou em outras línguas, algumas opções são a KDP, subsidiária da Amazon, ou da livraria Barnes & Nobles. Assim, finalmente conseguiram disponibilizar às pessoas autoras a famosa venda de suas obras por unidade, já com um lucro unitário, e oferecendo cada vez melhor qualidade para a pessoa compradora ler livros cada vez melhores. Compre uma ou mais cópias do mesmo livro impresso, todas as partes saem felizes. Ainda que custe um pouco mais caro do que impressões do esquema editorial dos milheiros, tem a vantagem dessa compra impulsionar pessoas autoras a escreverem mais, sem o ônus dos milheiros, no esquema tradicional das gráficas editoras, desperdiçando o papel dos encalhes. Assim como caso escreva teus livros condenando tudo que eu falo aqui, essa orientação que eu lhe forneço é para você ganhar dinheiro com isso. Isso mesmo, e ainda trazendo pessoas afins com a tua ideologia para perseguirem até mesmo os meus inscritos. Não é maravilhoso? Acho que entenderam o
quanto a história mais nos ensina a melhores decisões para repetirmos ou evitarmos o que já está escrito, mas nos dá uma oportunidade de praticarmos a magia da prosperidade. Mas, quanto ao tema de hoje, o resto do vídeo é curto. Apesar deste nome não ter informações no Grimário Inverno original do Alibec, nem a menção no Dictionnaire Infernalis do Colin de Plance, assim é um Daimon pouco conhecido, mas ainda assim muito importante seu destaque. Não posso esquecer de agradecer fontes, principalmente dos também comentários de outras pessoas praticantes em outras obras e sites que ajudaram a trazer esse material. Mas falando sobre o Zabla, ele não está na coleção Grimário Inverno Carpiniculum, ou seja, então é um pequeno bônus para vocês aproveitarem desse assunto raramente explorado ou conhecido. Este é um dos poucos que cabalistas o desconsideram, porém satanistas realizam muitos rituais em afinidade aqui no... Hora da Magia do... Zabla aparece no e-book Kainon, Ritual Magic for Beginners, escrito por Karl Nagel. No ritual também, The Win, a Lawsuit Ritual of Zabla, ou seja, ritual de Zabla para vencer um julgamento, publicado em 22 de outubro de 2017. Também no site The Grand Book of Satan, no https The Grand Book of Satan blog.tumblr.com. O sigilo aparece na página 78, também do Book of Satanic Ritual, The Companion to Book of Satanic Magic, do Aleister Nett, publicado em 8 de abril de 2012, com uma breve menção de advogado dos eleitos do inferno. Claro, isso ele pegou de outras publicações anteriores. Na sua etimologia, Zabla pode ser encontrado facilmente na Wikipédia. Algumas informações sobre: é um suposto demônio do conjunto padrão, originalmente sem nome, título ou sigilo reconhecível. Aparece dentro do dicionário dos sigilos ocultos, herméticos e alquímicos, muito próximo de Shobla e Zelab, ambos gênios, usados no alfabeto dos gênios como representados as letras X e Z, respectivamente, o que pode explicar a origem do seu nome. Os demônios similares são Nisrog, Soneilon, Delaptorai ou Bornogo. Na sua aparência, suas descrições modernas são derivadas de relatos distintos, portanto difícil de determinar uma aparência única, ou com algum destaque comum que possa identificar Zabla. Conhecido como advogado dos demônios, e a única declaração comum é de sua aparência com formato humanoide, de 2 braços, mãos, 2 pernas e 2 pés, um filme curta-metragem canadense de 2018 com o título do mesmo nome, do Daimon, Zabla, o explora como um personagem derivado da explosão demográfica pós-Segunda Guerra Mundial, período apelidado de Baby Boomer, e associado com latentes prazeres humanos comuns como a alimentação. Locomovia-se astutamente por animais noturnos a passar desapercebido e, ao se manifestar, declara uma grande flexibilidade por ser um ser passivo, que apenas observa, ao invés de ser uma entidade caótica, como outros. Diante das abordagens por cada personagem buscarem planejamento em cada reino deste ser programado, em conveniência a todos, o próprio texto confere que, ao invés de declarar algo, Zabla observa todos os detalhes das partes envolvidas no julgamento. Nas suas atribuições, a referência levada a este demônio é justamente e exclusivamente a associação com o direito, cada vez mais cheio de aparências, mas com paralela carência de moralidade. Ou melhor, moldando a moralidade de cada profissional justamente pelos limites que atribui a si, e não aos recursos que a Carta Magna de cada país oferece a esses profissionais do direito. Zabla, como legislador do reino distante, é o Zabla, demônio das vitórias jurídicas, que envolve justiça, direito, negociações jurídicas, estudos jurídicos ou vitórias jurídicas. O canto de invocação para Zabla, que no caso eu estabeleci, é o Esta Laniri Zabla et Horot Naka Witar. A tradução seria: amaldiçoa as mentiras, Zabla, e traga o ciclo das descobertas. Bom, como já lhes disse, uma cultura peculiar, que inclui também na mitologia de Cthulhu, como Pazuzu, deixo claro, a intenção nesses vídeos é explorar, sobre o Grimário, é explorar os ícones adorados em muitos livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são exclusivos dessa obra, dificultando muito a exploração em Pactos. Falando em Pactos, eu convido vocês, todos e todas, a apreciarem o e-book que lancei orientando sobre pactos sexuais com Daimons, agora disponível da mesma forma que o Pacto de Prosperidade com Daimons,
onde em ambos mencionam o que não está na coleção Grimário Verum Carpinicolo, sobre a visão do porquê fazer ou não, e quais pactos com quais daimons, ao invés de parte operacional amplamente abordada na coleção. Então, estão baratinhos, inclusive a obra também lançada em inglês. Isto pode servir também aos inúmeros rituais na internet que explicam como fazer, mas sem qualquer orientação sobre quando e detalhes sobre para o que usar. Então, nesses e-books estão sugestões quanto aos nomes de daimons usados com maior proveito num tipo de pacto de prosperidade ou sexual do que outro dentro de cada tema. Isso porque a possibilidade de escolher algumas alternativas pode trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, desde que realizadas as atividades devidamente. E dessas dicas também são para quem já faz pactos para prosperidade e para magia sexual com daimons. Não são apenas para quem compra ou já tem a coleção Grimário Verum Carpinicolo, mas praticantes de pactos sobre outros métodos também. Como por ser e-book, preferi já lançar e comercializar cada um desses pela Amazon pelo valor de R$3, porém informo que já que quando disponibilizado no site poderão emprestar gratuitamente pelo sistema deles chamado Kainon Limited. Como o assunto é sobre e-books, diante da minha antes fraca presença nesse segmento, decidi oferecer um e-book sensacional, principalmente para iniciantes que podem operar com seus próprios lares com os chamados imps. Aliás, esse e-book foi a razão da minha pausa na produção dos vídeos aqui no YouTube no mês de janeiro de 2022. Esse e-book com algumas informações sobre o curso que tive do Frater J.R. Abraão, outros livros e cursos já de domínio público na internet, mas que em nenhum consegui encontrar sobre o tema da minha obra lançada em português, em inglês chamado Imp do Amor, método moderno de operar diabretes, e em inglês também. Nessa obra, além de operações para desenvolver o amor próprio, o amor de e para amigos e familiares, também desenvolver a relação amorosa com as pessoas pretendidas ou já em relação. Claro que não poderia esquecer a forma como desfazer-se desses laços em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia dos ritos do poliamor ausentes nessa obra, mas no futuro pretendo lançar quando o pessoal realmente mostrar interesse no assunto. Infelizmente existe ainda um boicote de muitas pessoas que praticam o poliamor, mas não o assumem. Então vou empurrando com a barriga o prazo para lançar essa obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçaria devidamente orientadas dentro das garrafas ou recipientes fechados. Além do grande conteúdo apresentado sugerido pelo J.R. Abraão e seu curso chamado Familiar, também recebi uma influência de obras do S. Rob, mas definitivamente ampliado enormemente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos imps, tanto nas minhas obras assim como nas do S. Rob e no curso do J.R. Abraão, são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais você usar, ou os outros dos outros autores, mais dará acesso ao mesmo, e todos os ritos na obra do Imp do Amor seguem esse mesmo paradigma. Aliás, o Abraão, com seu vasto jargão prático, já aceitou ser o responsável a fazer as entrevistas que eu propus no começo desse vídeo. Mas, voltando ao tópico dos imps, ainda escrevo sobre o imp de proteção, e estou no final, pois julgo necessidade urgente da histeria construída pela extrema mídia e pessoas irresponsáveis que fazem um trabalho podre a espalhar o caos em consequência. Sim, o caos que me motivou a escrever essa obra, mas literalmente eu não o produzo, apenas escrevo como vítima, tal qual as pessoas leitoras. O mais importante é que, após se familiarizar com a energia que eu utilizo de base, inclusive com o vídeo aqui no YouTube que já postei, qualquer pessoa ciente daquilo que trabalha para o amor pode utilizar. Tanto os e-books dos imps como dos pactos aqui declarados são alugados gratuitamente nos recursos do Amazon chamado Kainon Limited. Claro, para assinar esse serviço da Amazon você paga R$19,90 por mês, mas pode baixar centenas de livros ou mais além dos e-books que eu lancei, desde que guarde na tua carteira Kainon Limited da Amazon agora 20 livros no máximo e devolve um para alugar ou emprestar, como prefira definir, um novo e-book. Ou depois pode voltar a ter o limite de apenas 10 livros como antes. Ao chegar nesses limites, precisa devolver um livro para alugar outro novo. Novamente, a você que assiste esse vídeo, é independente do qual longo é esse período de teu apoio. Agora que meus livros dessa coleção já estão disponíveis, oriento-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias facilmente adaptáveis a cada um dos daimons do primeiro volume chamado Introdução, para podermos trazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo que, para termos maior facilidade de chegarmos às nossas metas, sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois dos outros volumes, as informações separadas nos 3 segmentos focados em cada daimon e seus servidores, caso tenham: alta hierarquia, baixa hierarquia e o último, esquecidos.
Assim como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, esses são para que vocês as façam. A coleção Grimário Verum Carpinicron, publicada por mim enquanto impresso disponível na editora Bock 2, com a vantagem de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo, o livro chega virgem para vocês, sem a possibilidade de transmissão de vírus, bactérias ou demais problemas que o manuseio coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro, agora numa coleção inovadora, não tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem 4 volumes muito completos e modernizados que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres, com informações realmente atualizadas para a operação da demonologia não encontrada em conjunto no mundo todo. Isso eu posso afirmar com segurança. Você também pode adquirir na Amazon, pela estante virtual, pelo Submarino, pela Americanas, pela Shoptime, pela Magalu ou outras livrarias online que possuam promoções e vantagens no preço final. Aliás, caso não mencionei a tua livraria que disponibiliza a venda dessas obras, avisa nos comentários para eu poder lhes divulgar. Mas voltando a esses 4 volumes da agora coleção Grimário Verum Carpinicron, eles têm também um A4 de 297 por 210 mm. O total do primeiro volume passa a 650 páginas, o segundo volume ultrapassa 650 páginas e o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas. Na coleção há variedade de Daimons, além desses que passo nos vídeos, em apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias, ou seja, verdadeiro Grimário de fato, que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado preço, ao receberem cada um dos volumes entenderão que são baratos pelo que cada um deles vale. É isso, pessoal. Agradeço o apoio enorme de todos e todas me oferecendo assistindo este e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses novos vídeos com muitas informações inéditas aqui no Brasil. A língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros além das bibliografias. Novamente agradeço as pessoas patrocinadoras que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas ou sob minha orientação ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços agora que acabei a coleção, poderei lhes atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp no número apresentado na descrição desse vídeo. Eu sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive também com vossas críticas nos comentários abaixo, pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou o eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, tecle seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. É isso, pessoal, ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração! Fui!